Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Microbiologia Geral Teórica do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba. Eu sou o André Narvaez e hoje nós vamos tratar um pouco de morfologia e ultraestrutura de células procarióticas, buscando entender da melhor forma que são essas células e, para a partir disso, a gente poder aprofundar o estudo desses organismos tão importantes que são os organismos procarióticos. Bom, as células procarióticas elas são muito pequenas, né? A gente vê a comparação aí, né, entre vários organismos e a gente percebe que as células procarióticas elas têm cerca de 1 micrômetro de tamanho, né? A gente vê aí um ovo que tem 13 centímetros comparado, né, a uma célula, né, que, né, ou seja, 1.300 micrômetros para uma célula microbiana que tem 1 micrômetro, né? A gente já falou na aula passada qual que é, né, a dimensão de 1 micrômetro, né? Então a gente vê uma bactéria ela tem aproximadamente 1 a 10 micrômetros, um vírus vai chegar aí a uma fração de 1 micrômetro, né? 0,2, 0,3 micrômetros. Nós vamos falar hoje especificamente sobre os micro-organismos procarióticos, e esses micro-organismos têm algumas características que são bastante características, né? Que, por exemplo, o fato de eles não terem estruturas intermembranares ou estruturas envolvidas por membrana no seu interior, sendo que a mais característica, né, e certamente aquela que se aprendeu na escola no segundo grau, é que não apresentam núcleos. Não é que elas não apresentam núcleos, elas não apresentam nenhuma organela, né, envolvida por membrana. Núcleo, mitocôndria, cloroplasto, vacúolo, retículo endoplasmático, esses organismos não apresentam essas organelas. Eles são normalmente pequenos, nós já conversamos, né, e são compostos, né, os procariotos são compostos por bactérias e arquibactérias. Eu queria aproveitar para explicar para vocês que nós vamos tratar das características estruturais desses organismos. Então, tudo que diz respeito a DNA, né, ou as características próprias do DNA e da organização genética desses organismos, nós vamos tratar em outra aula. Para essa aula de hoje, basta saber que normalmente os organismos procarióticos não apresentam núcleo. O DNA desses organismos normalmente é circular e não linear. Né? Normalmente eles apresentam alguns elementos extracromossômicos que são os plasmídeos. Mas nós vamos aprofundar muito nisso e isso não vai ser tema dessa aula de hoje. Nós vamos tratar hoje muito mais de ultraestrutura. E essa imagem ela nos ajuda a ver muito bem porque ela coloca em contraponto um desenho esquemático de uma bactéria e uma fotomicrografia de microscópio eletrônico de varredura. E a gente percebe que, de fato, a organização desses organismos inclui ali de fora para dentro, né? O flagelo, o glicocálice, a parede celular, a membrana, né? As diversas inclusões, o nucleóide, o citoplasma e os ribossomos. São, né, é uma organização aparentemente bastante simplificada, mas à medida que nós entramos em cada um desses elementos, a gente percebe que esse é um organismo extremamente complexo. Vamos, né, olhar de cima, olhar de fora, né? As bactérias elas possuem formas e arranjos muito peculiares, que é a primeira coisa que vai chamar a atenção da gente quando nós formos fazer a observação microscópica desses organismos. Então, dentre as formas microbianas mais comuns, né, a gente pode ter as duas principais, né, que são os cocos e os bacilos, né? O coco ele vem de uma expressão do latim que tem a ver com frutificação, como coco, e por isso ele é a primeira forma, é a mais conhecida, né? Elas são bactérias que são completamente redondas, né, que possuem as células redondas, e por isso que elas são conhecidas como cocos, porque elas frutificam como frutos redondos. A próxima forma de bactéria bastante conhecida são os bacilos. A gente pode ver um bacilo verdinho aí. E o bacilo é isso mesmo, ele tem essa característica de ser um bastonete, um bastão, um pequeno bastão. E essas células com bacilos, o bacilos ele pode simbolizar a forma, mas existe também um gênero de bactérias que tem esse nome de bacilos. Além disso, a gente tem, né, os espirídeos e as espiroquetas, que são as bactérias que apresentam, são as bactérias que têm uma característica de serem na forma de saca-rolha, né? Elas apresentam essa característica. Nós temos algumas bactérias pedunculadas e temos algumas bactérias
filamentosas, né, que são as bactérias que apresentam a característica de serem filamentos, né, e filamentos muito afinados, né. Essas formas de bactérias, elas se arranjam, elas podem ter outras variantes, né, como os espirídeos, né, como os víbrios, né, como existem algumas bactérias que apresentam a característica de terem células na forma de estrela ou as células quadradas. Mas e existem ainda bactérias que em determinada fase do ciclo de vida ou em interação com outros organismos podem mudar a sua forma, né, como é o caso dos rizóbios. Então a gente percebe que a questão da forma das bactérias, elas ajudam na identificação das bactérias, mas elas não são definitivas. Mas é a primeira coisa que nós vamos conseguir observar no microscópio, é definir se é um coco, se é um bacilo, se é um espirídeo, se é um víbrio, né, se é uma espiroqueta ou se é outro organismo, né, se é uma bactéria pedunculada, etc. A segunda questão que chama a atenção é o arranjo, né? À medida que as bactérias elas vão se dividindo, elas sempre se dividem num plano de fusão e elas não se soltam imediatamente, elas permanecem um tempo grudadas umas às outras. E a gente pode ter diversas formas de que isso, a depender da velocidade e do ritmo que isso acontece, nós vamos ter arranjos diferentes de bactérias. Então nós vamos ter, por exemplo, para os cocos, nós vamos ter as bactérias que vão ficar de duas a duas, sempre duas bactérias com duas bactérias, são chamados diplococos. Então veja que a gente tem o arranjo de diplo, né, são duas bactérias, cocos por serem duas, pelo formato das células. Né. Nós temos também os streptococcus, né, que são as bactérias que formam longos cordões de bactérias, como a gente pode ver aí abaixo na nossa figura, que são bactérias que formam cordões, mas com a característica de serem cocos ligados uns aos outros. Né? Essas bactérias elas podem ainda formar, né, a depender da forma como elas se dividem, elas podem se formar em diferentes planos e formar pequenos agrupamentos, né, de 8 bactérias que são as chamadas sarcinas, né, que podem um outro tipo, outra forma de bactéria. E existe ainda para os cocos um terceiro arranjo, que é o arranjo do estáfilo, né, o Staphylococcus. O que são os estafilococcus? São bactérias que têm o formato da célula como cocos e que se dividem de diversas formas. Né? Estáfilo, na verdade, vem de cacho de uva, né? Lembra cacho de uva, obviamente, que em latim, então por isso que não parece nem um pouco, mas o estáfilo ele células que formam caracteristicamente cachos de uva ou cachos de cocos, né, de células no formato de cocos, que estão fazendo parte dessa, né, que você consegue observar ao microscópio e definir como arranjo. Essas são características interessantes porque é a primeira etapa para a identificação das bactérias. É um outro tipo de arranjo de bactéria também, a gente vai falar um pouco do arranjo, né, dos bacilos, né? Nos bacilos nós vamos falar basicamente de dois arranjos, né? O bacilo a gente já viu que a bactéria que ela é um pouco alongada na forma de um bastão, um pequeno bastonete, né? E ele pode formar tanto a forma de diplobacilos, quando são duas e duas bastonetes ligados uns aos outros, ou também streptobacilos, que são longas fileiras de bacilos, né? Ou seja, nesse caso as bactérias elas vão se dividindo na sua extremidade, permanecem grudadas formando filamentos aí de bacilos ligados uns aos outros pela extremidade. Então essas são as principais formas, né, de bactérias e por que ela forma. É interessante a gente destacar, começando de fora para dentro, que antes de entrar dentro da bactéria, a gente tem que saber que a bactéria ela interage com o ambiente por meio de estruturas externas, de estruturas que auxiliam ela em toda a sua forma de lidar com o ambiente. Né? Então a gente tem, por exemplo, né, a estrutura externa que nós vamos destacar nesse momento é o glicocálice. Mas o que é o glicocálice? Né? O glicocálice é um composto, é uma camada externa, né, que recobre toda a célula, composto na maioria das vezes por polissacarídeos, polipeptídeos ou ambos. E esse polímero ele está recobrindo toda a camada externa da célula. Ele é um polímero viscoso e gelatinoso, né? E aí a gente tem dois tipos principais de glicocálise que recobrem a célula. Um tipo que ele é mais compactado
e mais organizado, que é a cápsula, né? Ele está firmemente ligado à parede celular e normalmente a cápsula está ligada à proteção contra ressecamento, né? E também a cápsula ela ajuda muitas vezes a impedir que a célula seja reconhecida e destruída pelo seu hospedeiro. Então, a cápsula, o glicocálise de uma forma geral, mais especificamente a cápsula, pode ser um fator de patogenicidade, ou seja, a bactéria ter ou não a cápsula vai determinar se ela causa ou não uma determinada doença. Um outro tipo de camada externa é a chamada camada viscosa, é uma camada fracamente aderida à parede da bactéria, ela é solúvel em água, também ela permite o armazenamento de grande quantidade de água que protege a célula em momentos em que ela tiver menos disponibilidade hídrica, e ela vai estar principalmente ligada à fixação das bactérias nas diversas superfícies, né? Principalmente quando a gente vê ela é bastante importante, por exemplo, no processo de formação de biofilmes e permite muitas vezes que a bactéria tenha algum grau de aderência, né, às diversas superfícies. Então a gente vai ver uma foto dos dois tipos de glicocálise, né? Essa foto mais à esquerda ela é uma foto da cápsula, e vocês percebam como a cápsula ela é bastante compactada, né, em comparação principalmente à camada viscosa, que a gente percebe que ela não é tão compactada, ela é mais aberta, ela dá a impressão de ser mais viscosa, mas porque ela é, né? Com uma organização menos compacta e permite à célula, né, com isso, ter maior aderência, né, às diferentes superfícies. Então a gente vê essas duas estruturas externas que são amplamente estudadas e elas interferem diretamente na forma como a bactéria vai lidar com o ambiente, tanto com o hospedeiro quanto com as superfícies potenciais de aderência a esses organismos, né? Também, continuando, né, a gente falando das estruturas externas, vamos falar um pouco dos flagelos. Os flagelos nas bactérias, né, existem bactérias que são flageladas e bactérias que não são flageladas, mas o flagelo ele ajuda muito a bactéria a se movimentar nos ambientes líquidos, né, nos ambientes aquosos, né, e eles são estruturas que se estendem para fora da bactéria e ajudam muito na biologia das bactérias, né? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Muitas vezes a bactéria ela precisa se movimentar na direção de onde tem um determinado composto químico do seu interesse, um alimento, um açúcar, ou às vezes ela tem que fugir de um determinado local onde tem uma maior concentração de um composto tóxico, ou às vezes, no caso dos rizóbios, a bactéria tem que se movimentar na direção da raiz da planta para poder se associar com a raiz da planta, né? E nesse ambiente aquoso ali da rizosfera, a bactéria vai utilizar o seu flagelo para poder chegar mais perto das raízes das plantas em resposta a estímulos químicos liberados pela própria planta e reconhecidos pela bactéria. A gente pode ter bactérias com diferentes tipos de flagelo, né? Nós estamos vendo aqui nessa imagem as bactérias que são peritríqueas, ou seja, que têm flagelos em toda a sua extensão. Estamos vendo bactérias polares, que apresentam o seu flagelo em apenas um dos lados. Nós estamos vendo bactérias lofotríqueas polares, ou seja, o lofotríqueo são sempre bactérias que apresentam tufos de flagelo, né? Ou um conjunto de flagelos que protudem de uma das suas extremidades. E a gente está vendo também a bactéria que é anfitríquea, ou seja, que ela tem flagelos nas suas duas extremidades. Esse flagelo ele é composto, né, a estrutura dele é composta por um filamento, que é o que a gente vê que vai longe, e por estruturas que estão presas na parede celular da bactéria, que é o gancho e o corpo basal, né? A flagelina é a proteína que faz parte desse flagelo, né, que ela se insere no gancho, e o corpo basal ele se ancora, né, na membrana celular, a depender do tipo de parede, se encaixa na parede celular, e a depender do tipo de parede celular, nós vamos ter uma série de anéis, 2 ou 4 anéis, né? Esse flagelo, na verdade, ele gira para um lado no sentido horário e gira no sentido anti-horário, permitindo o movimento da bactéria. E esse movimento, na verdade, ele é muito característico de bactérias, né? Porque o fato do flagelo girar é específico de bactérias, e esse giro ele é movido, né,
pela energia dispensada por meio do potencial eletroquímico que as bactérias estabelecem com o meio externo. Então esse aqui é o movimento das bactérias, ele é feito dessa forma. A gente vê aqui uma bactéria logo acima, né? Uma bactéria que ela é gram-positiva, e você vai perceber os dois anéis que fazem parte aí do corpo basal, né? Juntamente com o gancho, né? Ligando a camada externa de flagelina. Então veja que é uma proteína específica de flagelo de bactéria, né? Que é a flagelina. Logo abaixo a gente já vê, né, uma bactéria gram-negativa, e a gente vê que existem 4 anéis, né, presos nessa parede celular, que vão fazer com que esse flagelo fique bem ancorado na parede celular e consiga fazer o seu giro, né, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então essa é puramente essa conformação de flagelo, ela é característica de bactérias, né? Organismos eucariotos, eles podem apresentar flagelos, e quando apresentam, esses flagelos eles não giram, eles têm um outro tipo de movimento, e eles não apresentam como proteína característica a flagelina, mas sim são elementos do citoesqueleto arranjados de uma maneira que permite o movimento dos flagelos, né, e com isso dos organismos. Então, flagelo de eucarioto e flagelo de procarioto são completamente diferentes, né? O flagelo de procarioto, especificamente, ele no seu giro, né, ele propele a bactéria no meio líquido circundante, né, e ele altera 2 tipos de movimentos, né, as corridas e os desvios. Então, quando ele está indo na direção certa, ele dá uma corrida. Quando ele percebe, né, então a bactéria ela tem sensores que percebem a concentração ou a presença de elementos químicos que podem ser potencialmente atraentes e potencialmente repelentes. Então, à medida que ele vai chegando perto de um composto químico atraente, ele dá uma corrida. À medida que ele percebe que está se desviando ou indo para longe desse material, ele gira o seu flagelo no sentido anti-horário, ele promove um desvio, né? E com isso, à medida que ele vai, as corridas na direção do composto químico atraente, elas são sempre mais longas do que as corridas em sentido contrário ao material atraente ou a favor do material repelente. Então, nesse fluxo aí de corridas, né, mais longas e mais curtas e desvios, a bactéria acaba conseguindo chegar no local onde tem interesse, onde vai conseguir obter todos os nutrientes que precisa. Então, esse que é o sumário daquilo que é o movimento nas bactérias, né? A movimentação das bactérias por meio do movimento dos seus flagelos, né? Obviamente que nós não entramos aqui no detalhe de como que ela percebe esses sinais, mas sim, esse mecanismo é conhecido. A gente sabe muito bem quais são as proteínas que estão envolvidas, né, na percepção do ambiente externo, e as proteínas que fazem o ligar e o desligar, né, dessa rotação flagelar. Além do flagelo, a gente tem ainda nas bactérias outros apêndices externos, como a fímbria e a pile. A fímbria, por exemplo, ela são projeções na forma de cerdas das bactérias, e elas são muito mais curtas do que o flagelo, mas elas ajudam também, né, as bactérias aderirem umas às outras, aderirem aos hospedeiros e aderirem ao ambiente. Ela é bem menor que o flagelo, a gente já falou sobre isso, e uma célula pode conter algumas centenas dessas fímbrias, né, e ela também é importantíssima no estabelecimento dos biofilmes. Nós vamos mostrar uma foto de uma bactéria que tem tanto flagelo quanto fímbria, e a gente vai perceber claramente a diferença, né? O flagelo na sua extremidade, bastante longo, e as fímbrias espalhadas ao longo de toda a bactéria, ajudando ela na sua forma de tratar essa questão de fazer todo essa aproximação com outros organismos. Uma outra estrutura externa das bactérias, né, e que são muito importantes, são as estruturas na forma de pile. A pile, na verdade, ela é composta de tubos de pilina, né, composta por subunidades de pilina, e ela é bastante importante nos mecanismos de troca de material genético entre as bactérias. Por isso que a gente, em muitos casos, são conhecidos como pilossexual, que eles fazem parte, né, do aparato bacteriano
para promover a troca de material genético por meio de um processo chamado de conjugação. Nós vamos estudar mais sobre conjugação, mas como esse é um aparato externo muito importante da bactéria, a gente resolveu também colocar agora e demonstrar aqui para vocês como é que esse pilo sexual ou como é que esse pilo de conjugação, né, permite que as bactérias fiquem aderidas umas às outras enquanto trocam material genético entre si. Né? Então, como tem troca de material genético, a gente considera que é um pilo sexual.